Bom dia, pessoal! Deus abençoe muito nosso dia, que seja um dia cheio da presença do Senhor, que Ele venha mesmo sobre essa live, abrindo nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração, para que a gente verdadeiramente reconheça Ele em cada detalhe da nossa vida. Mas, hoje é sexta-feira, não é? Mais uma semana se encerrando com a graça de Deus. Como nós devemos ser gratos. Eu sei que nesses dias a gente fica mais cansado, a semana vai se encerrando, a gente vai desanimando um pouquinho, mas que a gente permaneça firme, né? Que a gente seja perseverante, que a gente se alimente daquilo que alimenta a nossa alma verdadeiramente, que a gente não se distraia, que a gente saiba descansar, mas não a desistir. Então, quando a gente sentir que realmente tá a ponto de desistir, que tá ficando cansado demais, esgotado demais, que a gente perceba os sinais, que a gente cuide, né, para que não precise chegar nesse momento de esgotamento total. Então, percebam os sinais que seu corpo vai dando, alimente a sua alma verdadeiramente, seus sentimentos, suas emoções, cuide delas, alimente sua vida espiritual, né? Alimente seu espírito, que é isso que nós estamos fazendo aqui diariamente. Então, como é importante a gente cuidar da nossa vida como um todo. Glória a Deus por mais um dia. Senhor, eu te peço que o Senhor venha sobre essa live mesmo, abra os nossos corações, o Senhor tem liberdade aqui, Pai, que seja a Tua verdade, o Teu mover, fale conosco, Pai, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Bom dia, amiga! Bom dia, pessoal, que bom finalizar mais uma semana aqui com vocês, com a graça de Deus. Hoje nós vamos começar a segunda carta aos Tessalonicenses, que é muito especial. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som, tá me incomodando um pouquinho aqui, porque senão eu distraio fácil. Pronto. Hoje nós vamos juntos começar a segunda carta aos Tessalonicenses, mas antes eu gostaria de começar lendo um provérbio, gente. A gente sempre vai ler ele aqui, a gente sempre vai relembrar, e eu leio sempre o capítulo antes e falo, será que tem alguma passagem que tá no meu coração assim, que tem a ver, que pode trazer mais clareza? Então, esse provérbio que a gente já leu algumas vezes, mas nunca é demais, realmente, para ele entrar e permanecer no nosso coração e pra gente conseguir contextualizar ainda melhor o texto que a gente vai ler, tá? Então, ao homem pertencem os planos do coração, Provérbios 16, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, que a gente faça isso a cada dia, a cada manhã, a cada plano. O nosso coração vai fazer planos, e o Senhor quer que a gente faça planos, que a gente sonhe. O Senhor coloca sonhos no nosso coração, né? Para que a gente realmente tenha esse fôlego de vida, que a gente queira viver cada dia mais. Então, como é bom sonhar, como é bom fazer planos, mas nós precisamos consagrar todos os nossos passos, todos os nossos planos, toda a nossa vida ao Senhor. Porque muitas vezes aquilo que a gente pensa ser o melhor pra gente, nem sempre é o melhor. Por quê? Porque a gente tem uma visão limitada da vida. O Senhor vê o nosso futuro. O Senhor escreveu os nossos dias. O Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. Vocês já pararam pra pensar? Eu tava parando pra pensar. O quanto nós mudamos sempre. E glória a Deus por isso. Se você olhar para a pessoa que você era 5 anos atrás, muitas vezes você fala, meu Deus, você nem vai se reconhecer. Quanta coisa aconteceu de 5 anos para trás. Como eu mudei de 5 anos para trás. Como os meus pensamentos têm mudado de 5 anos para trás, não é?
daqui 5 anos, a gente vai olhar para hoje e vai falar, gente, quanta coisa eu tenho mudado, quanta coisa eu tenho evoluído, quanto eu tenho crescido, né? E glória a Deus por isso. Esse é o princípio da sabedoria, do conhecimento, né? Que nós estamos aqui para evoluir. Se você parar no tempo e falar não tem nada para mudar, tem algo de errado, né? A gente precisa sondar o nosso coração e realmente querer mudar. Então é isso. Nós vamos fazer planos, nós vamos sonhar com determinadas situações, circunstâncias. Acontece que em alguns momentos aquilo não vai acontecendo da forma como a gente esperava. Porque nós achamos que temos controle, que sabemos de todas as coisas, mas a gente não sabe de nada. A gente sabe que a vontade de Deus é soberana. Então a gente precisa colocar o nosso coração, consagrar o nosso coração, os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas ideias nele, para que a gente verdadeiramente consiga ter paz de espírito para viver a vontade do Senhor. Amém? Então é isso. Então todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Muitas vezes a gente está cego sobre algumas coisas. Tudo parece bom, tudo parece puro, mas o Senhor avalia o espírito. Então o Senhor muitas vezes nos prepara. Algo que a gente tem sonhado tanto a viver, às vezes você ainda não viveu, às vezes a gente ainda não viveu. Por quê? Porque o Senhor está nos preparando. Porque o Senhor sabe, muitas vezes, que nós ainda não estamos fortalecidos suficientemente para vivermos aquela situação. E isso é muito claro quando certas coisas acontecem na nossa vida, não é? Às vezes, por exemplo, você tá orando para conhecer uma pessoa, tá pedindo tanto a Deus para conhecer uma pessoa, e no momento certo, quando você já tá mais madura, você conhece a pessoa e você fala, meu Deus, que bom que foi agora, porque se fosse antes, não daria certo. Se fosse antes, eu não entenderia. Às vezes você, tá sonhando com um trabalho, e aí naquele momento certo acontece, você fala, era a hora, era o momento, porque talvez eu não estivesse preparada para acontecer naquele momento. Então assim, o Senhor, Ele é soberano sobre a nossa vida e precisa ter. Por isso que a gente precisa ser submisso à vontade do Senhor, né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então é isso. Tudo o que você faz, não queira fazer sozinho, não queira fazer com a sua própria força, não queira dar conta de todas as coisas, porque senão você vai cansar, a gente vai se cansar, gente, vai esgotar fácil demais. Que a gente vai ficar tentando... Sabe aquele ditado? Deus escreve certo por linhas tortas? Que a gente normalizou esse ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E eu não acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. Nós é que entortamos as linhas. Porque Deus quer que a gente vá pelo caminho reto. Só que Ele não nos promete que o caminho reto vai ser o caminho fácil. Ele não nos promete que o caminho reto é o caminho mais rápido. Ele não nos promete que no caminho reto não vão ter dificuldades, não vão ter dores, não vão ter sofrimentos, não vão ter pedras que a gente vai ter que ir pulando no meio do caminho. Ele não nos promete isso. Só que o que a gente faz? A gente vai se desviando. A gente vai se desviando. A gente vai se distraindo. Então aparece uma oportunidade, eu vou agarrar essa porque parece mais fácil. Outra, essa tá mais... E a gente vai assim. Então, nós é que entortamos as linhas de Deus. Por isso eu não acredito, eu, Isabela. E eu falava muito isso. Ai, calma, Deus escreve certo com linhas tortas. Não, as linhas de Deus, elas são retas, elas são perfeitas. Nós é que entortamos as linhas. Nós é que muitas vezes atrasamos o propósito de Deus para a nossa vida, né? Então, assim, por isso que a gente tem que consagrar os nossos planos ao Senhor para que eles sejam bem-sucedidos. E sejam bem-sucedidos na vontade dEle, diante da vontade dEle. Às vezes, naquele momento, você vai falar, meu Deus, não era isso. Não era isso que eu queria, que eu sonhava. E aí lá na frente você vai falar, glória a Deus, que bom que isso aconteceu. É a vontade do Senhor e agora eu consigo entender a vontade dEle para minha vida. Amém? O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E isso vai ser falado muito no capítulo que a gente vai ler,
sobre a justiça divina, a justiça de Deus. Então, o Senhor faz tudo com um propósito. Creia nisso. Isso é fé, né? Isso é fé. Isso é a gente crer que o Senhor está cuidando de todos os nossos planos, de toda a nossa vida, de que tudo que a gente faz tem um propósito. Então, por isso que a gente precisa viver propositalmente todos os dias e não como se nada tivesse acontecendo, né? Não deixar a vida me levar, a vida leva eu e vamos lá, a vida é oba-oba. E aí realmente a gente vai entortando as linhas de Deus quando a gente vive assim. Então o Senhor faz tudo, gente, tudo com um propósito. Às vezes algo que você está vivendo é para ajudar outra pessoa, né? Para ser propósito na vida de outra pessoa. Como Deus une pessoas também, né? Para você gerar um testemunho. Gerar testemunho dói, mas depois, com a graça de Deus, como é maravilhoso a gente ver o tratamento de Deus sobre a nossa vida, né? Então, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Detesta os orgulhosos de coração, por quê? Porque se a gente tem orgulho no nosso coração, a gente não vai conseguir ser submisso à vontade de Deus. E as pessoas, elas interpretam tão errado essa palavra submissão. As pessoas estão querendo tanto ser donas de si e cada vez estão entrando num vazio existencial, em uma crise existencial tão grande a cada dia. Né? Por quê? Porque elas estão perdendo de vista essa palavra, submissão, obediência, renúncia. Só quer o que é fácil, o que é prazeroso, sem colocar amor em todas as coisas, sem entender a autoridade, sabe? As pessoas não querem mais isso. Não existe mais respeito, né? Como as coisas estão ficando vazias. Vazias. Então, como a gente está perdendo respeito sobre todas as coisas? A gente vê isso no meio familiar. Filhos perdendo respeito com seus pais, querendo sobressaírem, querendo saber de tudo. Como a gente, né, perdendo respeito com as pessoas mais velhas, com a autoridade. Então isso, você vê numa escola, hoje em dia, os professores não são vistos mais como autoridade. Os jovens estão assim, achando que sabem de todas as coisas. E aí a gente vê uma geração cada vez mais vazia. Então como isso é sério? Porque o Senhor já nos alerta, Ele detesta pessoas orgulhosas. Ele detesta coração orgulhoso. Porque o coração orgulhoso traz o que? Ruína na nossa vida. Porque a gente acha que é melhor do que todo mundo, que sabe todas as coisas, que está sempre certo. Sem dúvida, serão punidos. Acontece que, qual que é o resultado? Qual que é o resultado do orgulho? É a destruição. E aqui o Senhor diz, sem dúvida, essas pessoas serão punidas. Serão punidas, sabe? A gente vê muitas vezes na própria vida. Quanta coisa vai acontecendo na vida da pessoa e você fala assim, gente, será que a pessoa nunca vai abrir os olhos e perceber o que as atitudes dela, para onde as atitudes dela estão a levando, né? O fruto dessas atitudes. Então, assim, cuidado, gente, sabe? Com o orgulho no coração. Eu sempre peço, Senhor, se tiver qualquer orgulho, e nós somos orgulhosos, tá? A nossa natureza humana, ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa. A gente quer saber mais do que Deus. A gente quer ter razão sobre todas as coisas. Tanto que numa discussão a gente quer sempre ter a última palavra. Não é? A gente se dói demais quando a gente está conversando, discutindo assim com alguém e a pessoa fala algo e você fala, meu Deus, eu preciso, não, a minha tem que ser, eu tenho que ser a última nessa discussão. Então, o nosso coração, ele é orgulhoso. Por isso que a gente tem que render ao Senhor e deixar Ele quebrantar o coração mesmo, sabe? Dói, mas é necessário. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, a gente só vai conseguir evitar o mal sendo fiel e temendo ao Senhor. Quando a gente teme ao Senhor, gente,
a gente tem um cuidado muito maior com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Sabe quando você teme alguém, né? Não por medo, mas por respeito. Você respeita aquela pessoa. Então, quando você tem temor ao Senhor, você sabe que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, mas Ele também é seu Pai. Então, você tem temor a Ele. Com a forma como você vai agir, como você vai tratar os outros. Porque você sabe de tudo que Ele faz na sua vida. Então, como a gente precisa tomar esse cuidado? Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Então, o Senhor já nos diz, é um mandamento, ame todas as pessoas. Primeira coisa, amor sobre todas as coisas, até os nossos inimigos. E aí, o Senhor diz aqui, uma das coisas que você percebe de uma pessoa que é temente a Deus, não é que ela é uma pessoa boba e que as pessoas passam por cima dela. Não é isso. Mas até os seus inimigos, até quem tenta fazer mal pra ela, a pessoa tenta viver em paz, sabe? A pessoa vive em paz. A pessoa não é aquela pessoa que fica brigando o tempo inteiro. Porque ela não tem orgulho no coração, sabe? Antes ter paz do que ter razão, é um pouco disso. Não é a pessoa boba, não é a pessoa que fica em cima do muro. Cuidado com isso. O Senhor não está nos chamando para relativizar e para ficar em cima do muro, para deixar com que os nossos valores se dobrem diante das outras pessoas. Não é isso. Os nossos valores, eles são firmes, na rocha firme, que é o Senhor. Por a gente saber da nossa identidade, do nosso propósito, a quem nós verdadeiramente tememos, é que a gente não fica aí brigando com qualquer pessoa, perdendo a paz com qualquer coisa, com qualquer situação. Sabe? Você olha aquilo e você fala, tá bom. Né? Você tem até um olhar assim de misericórdia com a pessoa. Sabe quando você acorda e aí a pessoa já tenta tirar sua paz, você vai pro trânsito, aquela buzinação, aquele povo murmurando, gritando, aquela coisa. Aí você passa a olhar e falar, nossa, Senhor, tenha misericórdia. Falta de paz na vida dessa pessoa. Não é fácil. A gente tem que pensar assim, porque senão a falta de paz dela vai trazer e vai inundar a nossa vida com a falta de paz também. Então, por isso que a gente tem que alimentar da palavra do Senhor, respirar a fundo, saber onde está a nossa sabedoria, que está em Deus e não em nós mesmos, pra gente não deixar que isso reflita na nossa vida. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. As pessoas hoje, elas estão querendo tudo fácil demais, mas é melhor um pouco com retidão, com justiça, fazendo tudo nos caminhos do Senhor, fazendo tudo certo, sem querer sair da lei, sem querer dar jeitinho. A gente tenta dar um jeitinho em todas as coisas, trazendo maldições para a nossa vida muitas vezes, porque não está sendo consagrado ao Senhor. Quando a gente está dando um jeitinho, a gente não está consagrando aquilo ao Senhor. Então, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, em seu coração, o homem planeja o seu caminho. É aquilo que a gente começou falando. A gente faz planos, a gente sonha, a gente, idealiza muitas vezes, idealiza uma vida. Mas o Senhor determina os nossos passos. Então, às vezes a gente sonha mudar para uma cidade. Vamos pensar assim, olha, vou morar numa cidade tal, não sei o que, você faz todos aqueles planos. E aí você entrega aquele plano pro Senhor. E aí o Senhor vai mostrando e vai te levando para outro lugar e vai trazendo uma clareza pro seu coração, falando que não é naquele lugar, Ele quer te levar para outro lugar. Então, Ele determina os seus passos. A gente precisa colocar os nossos passos e a nossa vida no Senhor justamente para isso, pra gente não ficar atrasando o processo de Deus, pra gente não ficar se ferindo demais, sabe? Andando por caminhos tortuosos, andando por caminhos que não são trilhados para ser nosso.
Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei e aí eu percebia, Senhor, o Senhor estava me avisando que não era para eu estar aqui, o Senhor estava me avisando que isso aqui não era para mim mais, eu fui teimosa, você sente uma falta de paz, o Espírito Santo vai te conduzindo, e aí quando você entrega e vai viver os planos do Senhor, os passos do Senhor, gente, a paz que você sente, né? A paz que você sente, o discernimento que você tem é diferente. Às vezes você fala, nossa, eu não sei o que o Senhor espera de mim amanhã, mas eu tô entregue aqui, glória a Deus por isso, né? Então, o nosso coração planeja o caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E é isso, glória a Deus. Eu vou ler só até aqui, Provérbios 16, e depois a gente vai lendo um pouquinho a mais, pra gente não atrasar muito a nossa leitura, que hoje a gente vai começar a segunda carta aos Tessalonicenses, mas tem um porquê de eu ter escolhido Provérbios 16, porque eu acho que vai falar muito sobre, com essa palavra que a gente vai ler aqui hoje, que o apóstolo Paulo estava tentando alertar aquela igreja. Então, ontem nós finalizamos a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo, fique aqui conosco. Eu vou contextualizando tudo para que todo mundo entenda. Eu peço muito, Senhor, clareza, sabe? Então, essa carta, principalmente dos Tessalonicenses, ela é uma carta que os teólogos estudam muito, porque ela é uma carta que fala muito sobre a segunda carta, o anticristo, sinais da vinda de Jesus. Então, assim, mas eu quero trazer clareza para vocês, então, pra gente estudar verdadeiramente, assim, a palavra, sabe? Então, nós ontem terminamos a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. E a gente percebe a todo tempo que aquela igreja, gente, ela tinha muitas dúvidas. Muitas dúvidas sobre tudo. E o que a gente vai ver aqui, principalmente, é que o que eles faziam? Eles estavam tão perturbados, eles estavam tão acreditando em tantas coisas, que primeiro, eles começaram a acreditar que Jesus já tinha vindo pela segunda vez. Sabe, eles estavam tão confusos, porque a perturbação, ela traz isso, ela traz confusão, ela traz um rebuliço, né? Vamos fazer assim. Então, o apóstolo Paulo estava falando, ei, vamos trazer clareza. Jesus ainda não voltou pela segunda vez, né? Então, a gente precisa, acalmem os ânimos de vocês. Aquilo ali estava tão confuso. Pra vocês terem uma noção, as pessoas, elas acreditavam tanto que Jesus voltaria naquele minuto, naquele segundo, voltaria amanhã, que elas largaram tudo, gente. Elas pararam de trabalhar, elas pararam de fazer tudo que elas estavam fazendo, porque Jesus vai voltar amanhã, então eu não preciso me preocupar, então eu não preciso fazer mais nada. Olha, o tamanho era loucura. E aí o apóstolo Paulo falou, calma, peraí, não é assim. Você só vai ter o seu ganha-pão se você trabalhar. Você tá achando que as coisas vão cair do céu? Não. Se Jesus vai voltar e ele vai voltar, nós cremos nisso, é por isso mesmo que você vai trabalhar. É por isso que você vai fazer tudo com todo o seu coração. As coisas não funcionam assim, né? E aí, aqui na minha Bíblia tem algo, né, do estudo que fala assim, que eu achei bem legal. Lembre-se de que ninguém sabe exatamente quando Jesus voltará. Mantenha uma perspectiva de vida adequada enquanto espera. É exatamente isso que a gente leu lá no Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quem guia os nossos passos são o Senhor. É exatamente sobre isso. A gente ficar tentando marcar uma data, tentando controlar até o próprio Deus. Então, muitas pessoas, às vezes, se preocupam tanto com isso e esquecem da vida que estão vivendo. Esquecem do que devem cumprir, do seu propósito a ser vivido hoje. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção dessa igreja e está chamando a nossa atenção também, porque a gente pode trazer isso para os nossos dias de hoje.
Não esqueça que a rebelião e a iniquidade são duas características do fim dos tempos. Tome cuidado para permanecer submisso à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Use o tempo com sabedoria e passe a sua vida fazendo as coisas que você sabe que Jesus quer que você faça. Então não é, vou jogar tudo pro alto, vou abrir mão de tudo e porque Jesus está voltando amanhã. Não, é justamente por isso que você vai viver uma vida com propósito. Né? Isso vai trazer algo pro seu coração. Olha, eu não estou fazendo metade do que eu ainda tenho que fazer. Então eu tenho mais pessoas para levar o evangelho, eu tenho que tratar a minha família da melhor forma possível. E aí, eu vou ler aqui o que na minha Bíblia fala um pouco sobre essa segunda carta aos Tessalonicenses. Em razão de os cristãos de Tessalônica não terem entendido devidamente algumas coisas que Paulo lhes havia escrito em sua primeira carta, ele logo teve de escrever-lhes uma segunda carta. Desta vez, na segunda carta, ele chama a atenção para o fato de que algumas pessoas reagiram de forma exagerada aos seus comentários sobre a volta de Jesus à Terra. Pensando que a segunda vinda de Cristo fosse muito iminente, acabaram perdendo sua perspectiva de vida. Nós não entramos no capítulo ainda, tá, gente? Eu só tô lendo o comentário aqui da Bíblia que contextualiza o que será falado na segunda carta aos Tessalonicenses. Assim como a igreja de Tessalônica, séculos atrás, você e eu também esperamos pela volta de Cristo. Não sabemos quando ela acontecerá, mas o conselho que Paulo deu a eles em sua carta também se aplica a nós. Ele recomenda que observem os sinais que precedem a segunda vinda de Cristo: iniquidade, apostasia, rebelião, contra a autoridade, falsos sinais e maravilhas. Ele também os encoraja a guardarem firmes a sua fé e a verdade de Deus, e os lembra de que o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Deixe que, segundo Tessalonicenses, lhe dê ânimo para viver cada dia como se Jesus fosse voltar a qualquer minuto. Faça as coisas que você quer ser encontrado fazendo caso ele apareça de repente. Fique em paz, mantenha sua alegria, use o seu tempo com sabedoria, submeta-se à autoridade, ame a Deus. Ame as coisas e as outras pessoas. Independente do dia em que ele voltar, Jesus se agradará destas coisas em sua vida. Glória a Deus, eu achei isso aqui, eu achei esse comentário assim fantástico, porque é exatamente isso que Jesus espera que a gente faça, né? Não que a gente pare a nossa vida, mas que a gente viva uma vida com propósito, vivendo a cada dia como se ele pudesse voltar no segundo seguinte. Então, se ele voltasse agora, será que ele estaria feliz com a minha vida? Será que ele estaria feliz com o que eu estou vivendo? Será que ele estaria feliz com os frutos que eu tenho dado? Com a forma como eu tenho vivido? Então, é esse o temor que a gente deve ter. A gente deve viver não com medo, não... Nossa, meu Deus, que loucura, né? Nessa perturbação. Não, a gente tem que ter bom ânimo. Isso traz bom ânimo. A vinda de Jesus traz bom ânimo. É claro que a gente vai ficar atento aos sinais, vigiai e orai, mas não é pra gente parar a nossa vida. É justamente pra gente ter fôlego de vida pra fazer ainda mais. Isso traz sentido à nossa vida, né? Fique em paz, mantenha sua alegria, use o seu tempo com sabedoria e submeta-se à autoridade. Ame a Deus. Amém? Então agora a gente vai entrar na segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo Silvano. Voltei, aqui no meu celular apareceu que a live travou. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, manda um joinha, por favor. Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Travando. Deixa eu só esperar um pouquinho. Deixa eu só ver se... Voltou? Voltou? Glória a Deus. Então, voltou. Então, capítulo 1 da segunda carta aos Tessalonicenses.
Uma coisa que eu vou deixar bem clara aqui também, para algumas pessoas, que a gente não vai fazer um estudo de escatologia, né? Sobre o fim dos tempos. Não sou teóloga, não é isso. O que eu quero trazer aqui é clareza pra gente ter uma interpretação do que o Senhor tá querendo nos dizer através de cada capítulo, tá? Trazendo mais clareza, porque mais interpretação mesmo. Isso que eu quero, esse que é o meu intuito e o propósito aqui com vocês, facilitar a leitura. Mas quem quer fazer um estudo mais aprofundado, tem vários estudos de escatologia, estudos bíblicos assim aprofundados que vão estudando o fim dos tempos, tá? Mas aqui a gente vai fazer realmente a interpretação do texto. Então, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Gente, isso aqui é fantástico, sabe por quê? Porque a gente acha que quando a gente conhece a Deus, a nossa fé já vai ser enorme, né? Nossa, a gente pauta muitas vezes a nossa fé pelos nossos sentimentos. E isso é muito perigoso. Nós não somos o que nós sentimos. Grava isso. Nós não somos o que nós sentimos. Se a gente viver pelo que a gente sente, a gente está fadado ao fracasso. Porque no mesmo dia você vai ter vários sentimentos. Você vai ter felicidade, você vai ter tristeza, você vai ter angústia, você vai ter preocupação. Aí você vai ficar feliz de novo, aí depois você já vai ficar preocupada de novo. Pensa se você for movida pelos seus sentimentos. Você vai se frustrar, você vai se perder. Então é isso que ele está falando aqui. A nossa fé não é o que a gente sente. Porque senão, como que a gente vai fazer? No meio do caminho, no dia ruim, no dia de deserto, no dia de tristeza, pronto, a sua fé desapareceu? Não. Então, a nossa fé não é o que nós sentimos. Tem dia que o nosso coração vai queimar por Jesus, né? Se você não sentiu isso, eu espero e declaro que você ainda sinta. É uma coisa assim sobrenatural e é maravilhoso. Aquele dia que você quer gritar aos 4 cantos do mundo. Meu Deus, que amor é esse? Tem dia que é assim. Tem dia que você fala, meu Deus, como hoje tá estranho, hoje eu não tô sentindo, hoje eu tô fria, né? Hoje vão ter esses dias, porque não é todo dia que você vai estar assim, entende? Por isso a gente precisa ser perseverante e precisa ser resiliente, precisa ser equilibrado e coerente, principalmente com a nossa fé. E o Senhor disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é um dos menores grãos que existem, né? Então, ele é bem pequeno. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, isso basta. Não queira entrar com uma fé enorme. É uma construção. A sua fé vai aumentando a cada dia. Então ele fala, a fé de vocês cresce a cada dia mais. Então a gente também precisa perceber, será que a minha fé tem crescido? E é um pouquinho, gente, é passo de formiga. O problema é que a gente quer se alimentar de uma vez só. A gente vai lá na igreja no domingo, aí você fala, pronto, tô alimentada. E o resto você esquece. Aí durante a semana, você é levado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Você se torna uma pessoa totalmente desequilibrada, esquece de Deus. Aí no domingo você volta de novo. Não, é todo dia. E como que a gente vai aumentar a nossa fé? Dia após dia. É isso. Com a leitura bíblica diária, como a gente faz aqui. Por isso que o devocional, ele é tão importante. Mas o devocional, ele não é só um momento da nossa vida. Ele deve ser a nossa vida. A gente deve viver uma vida de devoção ao Senhor. Tudo que a gente for fazer, a gente colocar o nosso coração, a nossa devoção, a nossa oração ali. E aí o apóstolo Paulo estava falando, olha, é justo, a fé de vocês tem crescido cada vez mais. E muito aumenta o amor de vocês pelos outros. Então a gente começa a perceber que a nossa fé tem aumentado, a nossa sabedoria, o nosso discernimento
quando a gente começa a amar as pessoas de uma forma diferente, com uma forma de cuidado. A gente olha para as pessoas com um cuidado diferente, que antes passava muito despercebido. A gente vivia a nossa própria vida, né? Muito olhando para si mesmo, para os nossos problemas, para os nossos sonhos. Então, a vida que estava passando aqui em volta, pouco me importava, eu estava vivendo a minha rotina, né? Automático. E um dos sinais de que a nossa fé tem crescido, de que a nossa sabedoria, o nosso discernimento, de que o Senhor tem transformado o nosso coração, é esse. A gente passa a ter uma atenção para as outras pessoas. A gente se importa com as outras pessoas. A gente quer servir as outras pessoas. Às vezes a gente percebe que a gente precisa guardar os nossos sentimentos. Tá doendo muito, mas você guarda porque você quer ajudar na dor do outro. As pessoas, elas não passam despercebidas ao seu olhar. Você passa a perceber que de nada adianta você viver o seu propósito se você não olhar para as outras pessoas, porque o seu propósito engloba as outras pessoas. Esse é um sinal de que nós estamos tendo a transformação de Deus na nossa vida. Então, se a gente não estiver tendo esses sinais, a gente precisa pedir Ele, precisa aumentar a nossa fé, conhecer mais quem Deus é, conhecer mais o que Ele espera de mim. E assim vai aumentando pouco a pouco. Por essa causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, mais um sinal de que as tribulações, elas vão acontecer. As perseguições vão acontecer. Os dias difíceis vão acontecer e vão vir. Vão vir os dias ruins, os dias de desânimo, os dias de sofrimento, eles vão vir. Mas como que a gente vai ver que a nossa fé está crescendo? Você, apesar de todos aqueles sentimentos, apesar de todas aquelas sombras que tentam te cercar, de todos aqueles dias nublados, você é perseverante. Você consegue olhar para aquela situação com uma outra forma, com o olhar de Deus, sabe? Você percebe que, se eu tô passando isso, o Senhor quer me mostrar algo. Se eu tô passando por isso, Ele vai me fortalecer. Então você coloca a sua força não em si mesmo, você coloca a sua força em Deus. Esse é um dos sinais também de que a nossa fé está crescendo a cada dia. E ele continua. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pela qual vocês também estão sofrendo. Então, tantas provações que muitas vezes nós passamos na vida e depois a gente percebe como Deus tem nos ensinado com todas essas provações. Em muitos momentos nós só crescemos nos dias difíceis. Muitas vezes nós só aprendemos a contemplar os dias bons, a contemplar a soberania de Deus, a contemplar a força de Deus pelos dias difíceis, pelos momentos de sofrimento. Porque a gente começa a perceber que ela é inerente. Então, eu querendo ou não, os dias difíceis vão vir, os sentimentos difíceis, ruins, eles vão vir. Por isso, eu preciso ter uma sabedoria que não é minha. Um pensamento que não é meu, uma força que não é minha, que sobrevém de Deus, entende? Então ele muda. Eu acho lindo isso no cristianismo, eu acho lindo isso. Eu ouvi um teólogo falando que ele era ateu, contando o testemunho dele, que ele era ateu. E quando ele estava na faculdade, ele falou, não acreditava em nada, né? Vivia uma vida totalmente contrária, mas vivia uma vida vazia. E ele fala que foi entrando na adolescência ali, ele foi se perdendo e foi entrando numa depressão, num vazio existencial. Porque o resultado do pecado é a morte. A gente acha que está completando o vazio com algo e na verdade a gente só está aumentando o nosso vazio, né? E aí ele falou que ele começou a perceber isso.
E até que o evangelho foi apresentado para ele. E aí ele falou que o que ele ficou mais apaixonado, além do amor que ele sentiu por Jesus, além dele perceber o amor de Jesus, o amor de Deus pela vida dele, a misericórdia, o perdão, o quanto é a metanoia, sabe? Que o cristianismo traz para a nossa vida. A cosmovisão, vamos dizer assim, muda a nossa forma de enxergar a vida, gente. Isso é o mais lindo que eu acho do evangelho. Porque ele abre, ele amplia a nossa visão. A gente para de olhar só para um lugar, sabe? Mas a gente passa a olhar como um todo. A criação do Senhor. Então tudo começa a ganhar um sentido diferente. Isso é o mais lindo que eu acho, sabe? A gente começa a ganhar um sentido diferente em tudo. Em tudo. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu espero que vivam. Mas pequenas coisas, você passa a ver o simples. Simples. Porque na verdade, aquilo que era simples pra gente passa a ter um valor tão grande. A gente passa a ver que, na verdade, o que é grande, o grandioso, o que é mais valoroso na nossa vida é o mais simples. São os momentos mais simples, são os momentos de simplicidade. São os momentos ali da nossa vida comum, né? Então, o cristianismo traz um sentido de vida maravilhoso para a nossa vida. E é isso que eu tento demonstrar aqui para vocês. O quanto tudo muda quando a nossa forma de enxergar muda, né? A nossa forma de enxergar muda. E ele está falando justamente sobre isso, que vocês estão sofrendo muito também, passando por dificuldades, por perseguições, mas é porque o Senhor, Ele quer moldar o coração de vocês. Ele quer moldar, Ele quer te mostrar o que verdadeiramente importa. Porque no sofrimento, a gente passa a dar valor muitas vezes para outras coisas. Vou dar um exemplo aqui, mas é porque eu sempre percebo isso. Quando você está passando mal, você está passando muito mal, você pegou uma virose, vamos falar assim. E aí você não consegue, nada fica no seu estômago. Nem a água que você toma, que é a coisa mais comum do seu dia a dia, sabe? Aquela coisa mais comum, beber água. Que todo mundo fica assim, toma água. Você até esquece de tomar água, você nem vê o valor da água. Naquele momento, nem a água você consegue tomar. Porque nada tá parando no seu estômago. Tudo te causa enjoo, náusea. E eu não sei vocês. Gente, é a hora que eu mais sinto sede. Eu fico delirando pra tomar água. Eu fico desejando um copo de água gelado, assim. Sabe? Quando uma água assim, você coloca pedra de gelo. Eu fico imaginando a água e a vontade de eu de tomar água. Então, é umas coisas que a gente passa a dar valor quando a gente muitas vezes não pode viver aquilo. Sabe? Um pequeno copo de água. Você passa a dar valor? Um pequeno copo de água. Então, como a gente precisa perceber isso antes da gente passar? Antes da gente viver essa falta. E ele continua. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. E dará alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus. Peraí que eu perdi aqui. Dará alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então aqui, o apóstolo Paulo já está trazendo uma prévia assim, do fim dos tempos, que as pessoas tinham muita dúvida. O que acontecerá? E se a gente crê no Evangelho, se a gente crê na Bíblia, a gente não crê em uma parte da Bíblia e outra parte, não. A gente crê nela por inteiro, em cada coisa. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que o Senhor vai trazer alívio para aqueles que permaneceram firmes
né, na presença do Senhor, que foram tementes da palavra do Senhor. Mas para aquelas pessoas que fizeram o mal, que andaram pela sua própria vontade, pela sua própria carne, elas vão pagar por isso. É o juízo final, né? E uma das coisas que ele fala aqui, olha só, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença de Deus. Gente, isso me causa um temor tão grande, porque eu acho que não tem inferno pior do que não ter a presença de Deus. O maior inferno é esse, a ausência de Deus, sabe? A ausência de Deus. Então, o Senhor quer trazer não só esse alívio quando a gente for para a eternidade, mas alívio para a nossa vida hoje. Trazer o céu para a terra, sabe? Quando a gente tem a presença de Deus, a gente tem essa paz que excede todo o entendimento. Agora, pensa bem. Se você não passa 1 minuto, 1 hora do seu dia com Deus, você quer passar toda a eternidade ao lado dele? Se você não é capaz de abster de 10 minutos do seu dia, se você não é capaz de consagrar nada do seu dia ao Senhor, você quer passar a eternidade ao lado dele? Então, assim, a gente tem que pensar, sabe? Ser grato pela presença de Deus aqui e falar, meu Deus, se tirar a tua presença aqui, eu já vou viver o inferno na terra. Como eu preciso da tua presença. Esse é o temor ao Senhor, sabe? A gente ser totalmente dependente à presença dele. Ser totalmente dependente dele. Esse é o maior temor que a gente pode ter. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença de Deus e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Olha que versículo lindo. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Então, isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida comum como todas as outras pessoas, vivendo por viver, sem propósito, sem sentido, alimentando esse vazio. Não, pelo contrário. Deus nos fez completos e Deus nos deu vocações para que a gente usufrua e viva o propósito dele aqui na terra. Então é lindo, sabe? Será que você está cumprindo o propósito de Deus para sua vida? Será que você está cumprindo, você está usufruindo da vocação que o Senhor te entregou, dos dons que o Senhor te entregou? Será que você está honrando a vida que o Senhor te entregou? Então, como a gente precisa ter o nosso coração nisso, sabe? Senhor, me capacita a viver os teus sonhos, os teus planos, me capacita a viver o teu propósito. Porque nós temos Nós temos a vocação, nós temos um propósito e como a gente precisa ser movido por ele. Amém? Então, assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, se a gente quer que o nome de Deus seja glorificado pela nossa vida, olha o que a gente tem que fazer. Cumprir o propósito e a obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele. Então, é o resplandecer de Deus sobre a nossa vida, quando a gente entende que a gente precisa ter uma vida voltada para ele. Quando a gente alimenta a nossa fé, coloca o nosso coração no lugar correto. A gente entende que nós temos um propósito a ser vivido. Precisamos então ir em busca de viver esse propósito que o Senhor
nos entrega, para que Ele resplandeça sobre a nossa vida, para que as pessoas vejam além de nós mesmos, mas vejam o próprio Deus na nossa vida, né? O próprio Deus na primeira carta, o próprio apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses falou muito sobre isso, sobre exemplo, né? Sobre a nossa vida ser um exemplo de fé, não somente nas palavras. Então, se você crê com o seu coração, creia também com as suas atitudes, dê exemplo com as suas atitudes, né? Mostre para as pessoas. E não somente para as pessoas, viva para o Senhor. Tudo que você for fazer, faça para o Senhor. Amém? Então é isso que Ele espera da gente. E aqui tem uma palavra na Bíblia que fala assim: Deus, oro para que a minha fé cresça cada vez mais e o meu amor pelos outros aumente a cada dia. Oro para que me consideres dignos da minha vocação e do teu bom propósito, e para que completes a tua obra de fé em mim, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado em mim e através da minha vida. Amém? Amém. Então esse é o primeiro capítulo da a segunda carta aos Tessalonicenses. É um capítulo bem curtinho, né? Mas quanta coisa a gente pode tirar desse capítulo. Quanta coisa a gente pode aprender com esse capítulo. E entendendo que, gente, não se preocupem com o dia de amanhã. É claro que nós vamos nos preparar, nós vamos nos programar, né? É claro que nós vamos organizar a nossa vida. Mas nós precisamos colocar o nosso coração no dia de hoje. No dia de hoje. Se o Senhor se voltasse hoje para você, será que Ele estaria satisfeito com o que você tem feito? Será que você tem cumprido o seu propósito? E muitas vezes a gente vê o nosso propósito como algo grandioso, como algo distante, mas não. O nosso verdadeiro propósito é colocar amor em cada detalhe que o Senhor nos entrega. Ver propósito em cada detalhe. Não sair de casa achando que não é nada. Não acordar mais um dia. Meu Deus, ai que preguiça. Não. É mais um dia que o Senhor te entregou para viver o propósito dele aqui na terra. Então o que o Senhor espera de mim? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ajudar as outras pessoas, para que eu possa viver o teu propósito, para que eu possa amar as outras pessoas, ser paciente com as pessoas que me cercam, com a minha família, cuidar do meu lar, cuidar do meu trabalho. Amém? Isso é glorificar o nome do Senhor. Então, vamos fazer a nossa oração. Não saiam daí. Vamos, feche os seus olhos. Não deixe que nada te distraia desse momento. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento que Ele preparou no dia de hoje. Senhor Deus, Pai, a gente vem glorificar o Teu nome, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor, sabe, pelo Teu perdão, pela Tua paciência com a nossa vida. Mesmo quando tentamos fugir do Teu propósito, mesmo quando andamos por caminhos errados, o Senhor vem, Pai, com toda a paciência nos corrige. O Senhor vem e nos ama, Pai. Nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Então, nós te agradecemos, Pai, por todo esse amor. Nós pedimos também, Pai, que o Senhor nos capacite, Pai, a viver com a sabedoria do Senhor, com a paciência do Senhor. Sabe, que os nossos planos estejam de acordo com os teus planos, porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos são enganosos. Então, Pai, não permita que sejamos levados pelo que a gente sente. Capacita que a nossa fé seja coerente e que a gente construa essa fé na rocha firme que é o Senhor, Pai. Que a gente coloque amor em cada detalhe da nossa vida. Que a gente abra os nossos olhos, Pai, para que a gente veja a Tua criação, a Tua perfeita criação em cada detalhe. Por onde quer que a gente passe, por onde é que a gente vá, Pai. Por que quer que a gente faça, que a gente olhe toda essa criação e todos esses feitos com o Teu olhar, com o olhar do Criador, com o olhar de misericórdia, com o olhar de amor. Que a gente seja empático com as outras pessoas, Pai. Que a gente tenha paciência com a vida das outras pessoas.
com o sofrimento das outras pessoas, Pai, com a imaturidade das outras pessoas, Pai. Por isso, fortaleça a nossa fé, que a gente glorifique o Teu nome pela nossa vida, pelas nossas atitudes, Pai, pelo que a gente tem feito, como a gente tem feito, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por esse infinito amor. Vem sobre a nossa vida, curando todas as nossas enfermidades, Pai. Feridas emocionais, feridas espirituais, Pai. Feridas físicas. Vem curando tudo. O Senhor é o médico dos médicos. Sopra Teu fôlego de vida em nós. Que todo e qualquer desânimo caia sobre terra, que a gente tenha bom ânimo para viver o dia de hoje, que a gente se alegre porque hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque é o dia que o Senhor nos entregou. Nós não sabemos o que vai ser no dia de amanhã, mas sabemos que nós estamos aqui no dia de hoje para entregar o nosso coração ao Senhor. Então toma, Pai, a nossa vida é do Senhor. Conduza-nos nesse dia para o centro da Tua vontade. A gente não quer dar um passo que não seja no centro dela. Nos livra de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Hoje é dia 21 de julho. Não ignore seus medos. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente Tu, Senhor, és Deus. Ezequias foi um bom rei de Judá. Seu inimigo, o arrogante rei da Assíria, entrou em guerra contra ele e tentou convencê-lo a não confiar que Deus o salvaria. Mas Ezequias recusou-se a duvidar de Deus. Em vez disso, recorreu ao profeta Isaías para ouvir a palavra do Senhor. Deus prometeu enviar o rei assírio de volta para casa, onde morreria pela espada. O rei da Assíria continuou a insultar o rei Ezequias e lhe enviou uma carta dizendo que não se deixasse enganar por Deus, pois certamente perderia a guerra. Em vez de responder às ameaças do inimigo, Ezequias levou seu problema a Deus, estendeu a carta diante do Senhor e orou. Nós também podemos colocar diante de Deus o símbolo de algo que nos assusta ou tenta nos fazer duvidar do Senhor. A ação judicial, as enormes contas a pagar, o extrato com saldo bancário cada vez menor, o filho doente, o cônjuge difícil. Como resultado da oração de Ezequias, Deus enviou um anjo para destruir os 185.000 soldados assírios. Deus pode enviar qualquer coisa que você precise para derrotar seu inimigo. Não ignore seus medos, mas não afunde neles. Leve-os ao Senhor e coloque aos pés dele. Senhor, quando eu me vir numa situação assustadora, não permitas que eu caia na tentação de duvidar de Tua soberania. Ajuda-me a colocar minhas dificuldades diante de Ti, crendo em Teu poder para resolvê-las. Amém. Não ignore seus medos, mas não afunde neles. Leve-os ao Senhor e coloque-os aos pés dele. Que lindo, né, gente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por mais uma live. Obrigada pela dica de louvor, vou colocar. Obrigada pela tua presença aqui. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo esse propósito, esse devocional diário aqui juntos. O meu propósito com vocês é tentar trazer uma simplicidade maior, às vezes no jeito de explicar, no jeito de falar, contextualizando melhor os capítulos, cada capítulo da Bíblia. Amém? Gente, hoje é o último dia das inscrições da nossa mentoria, então se você é mulher e tá aqui, nós vamos encerrar as inscrições no dia de hoje. A nossa primeira mentoria, que vai começar na segunda-feira, a coragem de ser feminina, a essência da feminilidade, buscando realmente esse olhar na contramão do que o mundo diz, buscando entender qual a nossa verdadeira identidade, para entendermos o propósito que o Senhor espera. Então essa mentoria vai ser
Nossa, vai ser abençoada em nome de Jesus. Tô com muitas expectativas. Vai ser muito especial ter vocês lá. A gente vai dividir em grupos de pequenas mulheres, assim, pra gente ter um contato maior. Eu vou estar ali tirando dúvidas de vocês, mas vai ser muito legal. Nossa primeira aula vai ser a essência, buscando a essência da feminilidade, qual é o meu propósito. A segunda aula vai ser a trilha da sensibilidade. Na terceira aula a gente vai falar sobre mulheres bíblicas que nos inspiram. Enfim, são 4 aulas, né? A mentoria são 4 aulas, mas vai ter uma aula bônus que tá muito especial. Então, assim, se eu fosse você, não ficava de fora. E hoje é o último dia da inscrição. Amém? Então, se você quer participar, entra no link, mulher, que tá aqui, ó, na bio do meu Instagram e na bio do meu TikTok. Então, é só se você clicar na bio, se inscrever. Hoje, depois das 19 horas, vocês vão ser direcionadas para o grupo o grupo que a gente vai dividir. Então, vocês vão ser direcionados e lá vocês vão ter, o grupo vai ser no WhatsApp, vocês vão ter todas as informações. Então, as informações de horário, da mentoria, das datas, tudo certinho. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. A plataforma tá linda demais, né, gente? Ai, glória a Deus. Ficou linda demais. E as aulas vão ser ao vivo pra gente poder ter esse contato, porém, vai ficar salvo. Então, você vai ter a aula pra você. Lá eu vou dar a indicação de livro, gente, vários livros que eu tô lendo, assim, sensacionais. Vou dar indicação de livro, vou me abrir mais pra vocês, vai ser muito especial. Então, vão ficar salvas as aulas, vocês vão ter direito a essa plataforma, vai ser um conteúdo, assim, abençoado. Então, eu espero que vocês participem disso, hein? Hoje é o último dia para fazer a inscrição. Então, se você é mulher, não fica de fora. Se você não tá conseguindo fazer a sua inscrição, pode me chamar no privado, que eu tô respondendo todas as dúvidas, tô enviando o link para vocês, tá? Hoje é o último dia. Gente, eu achei muito legal. Tem gente que tá presenteando a amiga, presenteando a mãe, presenteando a filha com a mentoria. Isso é uma bênção, assim. Conhecimento, gente. O Senhor nos diz que as pessoas vão perecer por falta de conhecimento. E como a gente tem visto isso, sabe? A gente tá sendo levado pelas coisas do mundo. A gente tá perdendo a nossa identidade, não sabe o que a gente quer, não sabe onde está o nosso coração. Então, como a gente tem que voltar o nosso coração para o conhecimento? Uma mulher feminina é uma mulher que busca o conhecimento, que busca o estudar, que busca entender o que Deus quer dela. Então, como a gente tem que, sabe, fazer crescer isso cada vez mais no nosso coração. Amém? Deixa eu olhar aqui o nome do louvor. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntando aqui, que eu vou responder todas vocês. Eu perdi o nome do louvor, gente. De dentro pra fora. Vou colocar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, Ednei, é só você clicar no link que tá na bio. O link tá lá e aí você já vai cair na plataforma pra se inscrever, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar aqui também. Tem algumas pessoas que estão com dúvida de como se inscreverem, tá? Glória a Deus. Esse louvor é lindo, né? Vou colocar. Que Deus abençoe muito nosso dia. Achei. Deixa eu aumentar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntando que eu vou respondendo vocês, tá bom? Eu sinto teu vento soprar. Gente, não tem idade. A tua glória se manifestar. A única restrição é ser mulher, o resto pode vir. Não tem religião, é só você vir mesmo, se você quer buscar a essência da sua feminilidade. Quanto mais nova aprender isso, glória a Deus, né? Amém.
ainda um dos meus projetos. Eu tô pedindo direcionamento do Senhor para isso. Eu tô escrevendo um e-book sobre isso, para um spoiler para quem tá aqui. Sobre medo, pânico, ansiedade. Mas essa mentoria vai ajudar muito nisso também, sabe? Vitória, as inscrições vão até às 18 horas hoje, hein, gente? Até às 18 horas. Não deixa pro último momento. Mas essa mentoria vai te ajudar muito, porque a gente vai falar muito sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Então, tá muito especial, a gente vai falar sobre tudo, sabe? Essa mentoria a gente vai falar sobre tudo. Eu vou me abrir com vocês, vou falar coisas que eu não falo aqui na live, né? E a gente vai poder ter esse tempo ali entre mulheres pra gente se abrir, então vai ser muito especial. É sobre emoções e a aula bônus também, então tá bem especial. Amém, pessoal, que o Senhor abençoe muito, muito nosso final de semana. Tá? Que seja uma semana abençoada. Se você já se inscreveu, então, às 19 horas você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que vai ser precioso demais. A gente vai ter um tempo ali precioso juntas. Vamos poder, né, ter essa intimidade maior. Então vai ser muito especial. A gente vai falar sobre a feminilidade, mas sobre uma das coisas que a gente engloba nesse assunto é sim as nossas emoções, como nós precisamos cuidar nas nossas emoções. Gente, não é só o nosso lado espiritual, nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos, eu vou falar muito sobre sentimento, sobre emoções, vou trazer um olhar mais amplo para vocês, né? E tentar ajudar da melhor forma possível, mas assim, vai ser uma bênção, então se inscrevam. As inscrições vão se encerrar às 18 horas, tá? Então, presenteie alguém que você acha que vai ser especial esse momento, que precisa disso. Presenteie essa mulher, né? Como é especial, a gente gasta com tantas coisas. Eu tô fazendo isso com muito carinho, é tempo, é muito estudo, são muitos livros. E vou entregar assim, abrir meu coração mesmo pra vocês. Tá bom? Então a gente vai começar a primeira turma, vai ser na segunda-feira. As turmas vão ser divididas por ordem, tá? Então a primeira turma vão ser das pessoas inscritas primeiro, mas eu vou explicar isso tudo direitinho no grupo. Então até às 18 horas as inscrições vão ficar abertas. Se inscreva, que vai ser muito especial, eu espero vocês. Mas na segunda-feira, 8 horas da manhã, nós teremos a live devocional também, tá bom? E a gente vai se falando aqui pelo Instagram. Deus abençoe muito, muito o dia de vocês, tá bom? Quem não puder fazer.
Com certeza, Deus vai abençoar do mesmo jeito. Tá bom? Então Deus abençoe muito vocês e até semana que vem.